Dia, graça e paz seja com todos. Hoje nós vamos estar aqui fazendo nosso devocional baseado em Jonas. Que devocional abençoado, viu? Vamos estar lendo ali Jonas 3:1, tá bom? Eu quero convidar os irmãos a estarem comigo neste momento, fazendo o nosso devocional da manhã, porque começa agora mais uma manhã com Deus. O nosso devocional das manhãs. E hoje eu creio que Deus vai falar muito com você através do nosso devocional. Então vamos primeiramente já começar orando, entregando esta manhã para Deus, entregando este momento para Deus, entregando aquilo que será falado para a graça do nome santo do Senhor, para que possamos aí fluir nesta manhã para este propósito. Vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, amado Jesus, eu quero lhe agradecer primeiramente por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Lhe agradecer, Pai, pelo teu propósito, lhe agradecer pela tua graça, lhe agradecer pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado, lhe agradecer por estar conosco nesta manhã maravilhosa. Muito obrigado, Pai, pelos propósitos, projetos e objetivos que o Senhor tem nos dado oportunidades para alcançar. Obrigada por cada passinho, obrigada, Pai, pelo teu chamado para conosco, obrigada, Pai, pela tua graça que nos basta e que tem nos transformado em todo o tempo. Que hoje seja um dia abençoado, que o Senhor fale muito conosco através deste devocional. Espírito Santo tenha total liberdade aqui para falar com os meus irmãos, para direcioná-los, para literalmente trazer essa mensagem e impactar essas vidas. Que essa mensagem ela venha fluir, ela venha trazer reflexão, ela venha trazer direcionamento, ela venha ser resposta de orações. E que o Senhor possa estar, Senhor, meu Deus, meu Pai, sempre aí conosco. E eu quero lhe agradecer por mais um dia de vida. Muito obrigada pela graça do Senhor que tem nos alcançado. Obrigada, Pai, por não desistir de nós. Obrigada por investir em nós. E muito obrigada, Pai, por todos os dias estar aí nos dando novas oportunidades para viver. Muito obrigada pelo fôlego de vida. Muito obrigada pelo teu amor que é incondicional. E muito obrigada pelo propósito que o Senhor escreveu para as nossas vidas. E muito obrigada por este momento de devocional, pelos nossos momentos de oração. Muito obrigada. Amém? Vamos lá? O devocional de hoje, irmãos, a gente vai falar um pouquinho sobre Jonas. O primeiro versículo que eu quero ler para vocês vai ser Jonas 3, versículo 1, tá? Que diz assim: E veio a palavra do Senhor uma segunda vez a Jonas. É interessante você ler o livro de Jonas inteiro, mas eu vou fazer um resumo para vocês da história. A história de Jonas é uma história bem conhecida, né, irmãos? A história do profeta que foi engolido por um grande peixe. Muitos falam que era baleia. Mas vamos falar um pouquinho sobre Jonas. Jonas, ele era profeta, como você já sabe. Alguém que conhecia a voz de Deus. Alguém que era conhecedor da palavra do Senhor. Mas até aqueles que conhecem a palavra do Senhor, até aqueles que conhecem a voz de Deus, às vezes escolhem fugir. Quando Deus chamou Jonas para ir para a cidade de Nínive, uma cidade que era inimiga do povo de Israel, marcada por violência, marcada por idolatria, marcada por os seus costumes que não eram muito bacanas, Jonas não entende por que Deus vai mandar ele para uma cidade onde geralmente os profetas eram perseguidos. Ele não aceita aquela situação. Ele olha para aquele cenário e fala: eu vou para Nínive? Não. Uma cidade idólatra, uma cidade que persegue profetas, uma cidade que tem muita violência, uma cidade que as pessoas tinham medo de ir a Nínive. Jonas, ele se frustra com isso. Deus pede para ele pregar sobre justiça, sobre conserto, sobre posicionamento, para uma cidade que vivia de uma forma assim, como eu posso dizer, totalmente escandalosa,
né? Que escandalizava qualquer pessoa. E ele olhava para as pessoas e falava assim: eu não vou. Tenha misericórdia de mim, me dê outro propósito, mas não vou, não. Então, ao invés de obedecer, né, Deus, Jonas, ele compra uma passagem de barquinho e fala: quer saber? Eu vou pregar lá em Tarse. Porque a cidade de Tarse, ela é totalmente oposta de Nínive. Mas também era uma cidade na direção oposta do propósito que Deus tinha chamado Jonas. Literalmente. Deus disse: Jonas, vá para o leste. Jonas olhou para o leste e disse: tá lá? Não, meu Deus, eu vou para cá, que para cá é melhor. E foi totalmente pro oeste. Meio que isso, entende? Como quem dissesse, né? Não conte comigo, Senhor, para isso não. Para isso não. Mas Deus, irmãos, ele poderia levar Jonas para qualquer outro lugar. Para qualquer outro lugar. Só que aquilo que Deus iria usar Jonas no ato de pregar, de evangelizar, era algo que impactaria não apenas uma ou duas pessoas, mas um povo. O propósito era grande. O propósito não era no oeste. O propósito era no leste. O propósito, ele não era visível por Jonas, porque Jonas olhava o cenário. E qual era o cenário? Caos. Destruição. Então pregar em Tarse seria muito mais fácil. Porque em Tarse tinha pessoas que ainda paravam para escutar. A perseguição não era tão intensa. As pessoas ainda respeitavam e tinham temor a Deus. Enquanto em Nínive, isso não era uma opção. Deus poderia simplesmente ver Jonas desistindo do projeto e falar: tudo bem, você não quer? Eu te entendo. Tá com medinho, não tem problema. Eu vou colocar outra pessoa no seu lugar. Mas ele não fez isso. Deus poderia ter colocado pessoas mais corajosas? Poderia. Mas ele queria usar Jonas. Tem coisas sobre a minha vida e a sua vida que a gente ouve muito disso, né? Quando Deus, ele quer fazer uma obra, a obra acontece, sendo por você ou não sendo por você. Uma coisa é quando você desiste do propósito que você tem com Deus. Quando você tem medo de alguma coisa, Deus, ele olha pro seu medo e fala: você precisa confiar em mim. Então ele vai insistir em você porque é apenas um medo. Agora, quando você fala assim: eu não vou mesmo, porque eu não quero mais participar desse propósito que o Senhor tem comigo, eu desisto completamente, você paralisa na fé, Deus pode levantar outro para usar. Mas tem coisas que é pra você e Deus. É entre você e Deus. E Deus queria Jonas. Podia levantar qualquer outro profeta daquela época. Qualquer pessoa que tivesse talvez um diálogo melhor. Uma pessoa que fosse mais corajosa. Uma pessoa que fosse mais capacitada para estar em Nínive. Mas ele queria Jonas. Tem coisas na minha, na sua vida, que vai ter o meu e o teu nome escrito. Juliana, mas se a promessa é pra mim, se aquele propósito é pra mim, Deus, ele pode levantar outra pessoa? Pode, mas ele quer. Porque tem coisas que é pra você. E ele pode falar assim: olha, tem milhares de outras pessoas que eu podia usar, mas o meu negócio é com você. E isso aqui foi feito pra você. Você pode tentar fugir, você pode entrar no barco, você pode tentar ir pra Tarse, mas o meu propósito é com você. Eu mudo o vento, eu mudo a estação, eu causo tempestade, eu faço o que for necessário, mas você vai voltar pro propósito. Eu insisto em você. Muitas das vezes nós somos literalmente, meu Marco, como Jonas. Nós somos. Só que quando Deus, ele olha pra Jonas
e ele vê Jonas comprando a sua passagem para ir para outro lugar, ele quer ver até onde isso vai. Deus chamou. Não foi qualquer pessoa que falou assim, Jonas, senti de Deus que é pra você ir pra lá. Não, Deus falou com ele. Eu quero que você vá pra cidade de Nínive. Tem uma obra com você ali. E quando Deus decreta algo, irmãos, quando o chamado vem de Deus, se você não for do jeito delicado, você vai no meio da dor, mas você vai. Ou você, falar que nem aquele meme, né? Ou você vai sorrindo, ou você vai chorando. Mas você vai. Deus queria Jonas para aquele projeto. E aí a história vai mudar um pouco. Por quê? Porque Jonas comprou a sua passagem, entrou no barquinho falando, já negociei com Deus, né? Ó, até aqui tudo certo, tudo maravilhoso, ó, maravilhas, Deus é fiel. Ele quer que eu faça aquilo, eu disse que não, e tá tudo ok, nós conversamos, falei que eu vou pregar em outra cidade, acho que ele aceitou, e vamos que vamos. Só que uma coisa, eu tenho, assim, que falar pros irmãos, não tem como barganhar com Deus. Não tem como. Se ele falou pra você não, e você tá insistindo num sim diferente, mas olha, se fizer dessa forma, talvez o Senhor, o não é não. Com Deus não tem isso, será? Talvez. Não. Com Deus é sim ou não. O Senhor tem uma promessa pra mim neste relacionamento? Sim ou não? Juliana, ele falou que talvez, não é talvez, não existe talvez com Deus. É sim ou não. O que passa disso não provém de Deus. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Deus disse que eu seria um grande médico, que eu seria um grande doutor. Mas quer saber, eu vou fazer advocacia. Aí do nada, você vê que o curso não é pra você. Você gastou dinheiro com um curso que não foi feito pra você, porque o que Deus queria era na medicina. Isso é um exemplo. E aí você faz o quê? Tem que voltar todo o caminho de novo pra começar aquilo que Deus te direcionou. Porque com ele, irmãos, não tem meio termo. Não tem meio termo. Senhor, olha, me entregaram esse propósito. Ele é do Senhor? Sim. Mas eu não quero fazer isso, não. Olha lá. Deus mandando eu viajar pra vários países pra pregar. Não, eu tenho vergonha. Eu não perguntei se você tem vergonha. Eu falei que eu vou te usar. É meio que isso, entendeu? E você me perguntou se eu ia te usar. Se o propósito era meu, sim, o propósito é meu. Então fica tranquilo. Essa vergonha vai sair, porque eu não te dei o espírito de temor. Eu te dei o espírito de ousadia. Ou seja, receba coragem. Porque, irmãos, aquele mesmo Deus que chamou a minha vida, que chamou a sua vida para viver algo grande, ele é aquele que, além de te chamar, provém. Então ele te capacita. Quando eu comecei nas redes sociais, eu falava pra Deus, eu não sei pregar. Eu não sei falar direito. Minha dicção é horrorosa. Eu falo rápido. Eu falava tão rápido que às vezes meu marido não entendia. Eu tinha que repetir o que eu falei umas 400 vezes até ele entender. Tanto que nas lives eu falava, gente, se eu estiver falando muito rápido as primeiras lives, escreve aqui, Ju, devagar, só pra mim. Porque eu não tinha costume. E quando eu falei pra Deus, o projeto é seu, vamos lá. O Senhor mandou eu fazer devocional. O Senhor mandou eu gravar vídeo falando de Deus. O Senhor eu vou estudar, eu vou me aperfeiçoar, porque não é de qualquer jeito. Só que assim, eu tenho sérios problemas. Não só de dicção, como também, depois que eu tive Covid, deu problema na memória. Então tem coisa que eu não gravo. Por isso que eu escrevo a mensagem. Tá tudo escrito aqui. O resumo. E eu falei pra Deus, e aí, como é que faz? Irmãos, eu fui pro culto. Foi quase um tapa na minha cara. Quando Deus pregou exatamente pro irmão Malco que colocou aqui. Foi eu que te chamei. Eu não te chamei por ser capacitada. Eu disse que o projeto é meu. Então fica tranquila, porque eu capacito quem eu escolho. Gente, Deus pregou isso. E o irmão no final olhou pra minha cara e falou assim, ó. Amém, irmã? Como é seu nome? Eu falei, Juliana. Glória a Deus, Juliana. Deus te abençoe. Foi só isso. Cheguei em casa e falei, tá bom. Onde vamos começar?
Primeiro, se eu ia começar um projeto de pregação, eu tinha que fazer o quê? Estudar a palavra, não tem como. Você chegar aqui e falar assim, ó, eu vou pregar, sendo que você não conhece aquilo que você está pregando. Né? Eu não sou expert na Bíblia, mas eu fui me aperfeiçoar. Faço o meu devocional individual e trago para os irmãos. E pede direcionamento pro Espírito Santo, né? Faz aí o que você tem que fazer, pelo amor de Deus. Não tem como fugir do chamado, irmãos. E quando você tenta fugir... irmão, o preço é alto. O preço é alto. Se Deus falou pra você assim, ó, eu te usarei na escolinha das crianças, pastor, o que eu posso fazer pra me aperfeiçoar? Porque eu preciso começar a cuidar das crianças. Eu senti de Deus. Mas Deus, confirma também com o pastor antes de eu chegar lá, né? Você vai falar que é meio doida. Desde que ele me chame e fala assim, ó, eu senti de Deus que você tem que ser na escolinha. Um exemplo, vai cuidar de criança. Deus, ele te ajuda, irmãos. Quando o projeto é dele, ele te ajuda. Ele te direciona. Só não tenta ir pra Tarse quando Deus mandou você ir pra Nínive. Mas Deus me chamou pra cuidar das crianças? Mas eu dou dízimo alto. Quem perguntou do seu dízimo? O chamado foi pras crianças? Vai pras crianças. O dízimo você continua dando. Aí é você e Deus. Mas o teu projeto é cuidar? Então vai cuidar. O teu projeto é ajudar em ONGs? Vai ajudar em ONGs. O teu projeto é pregar pra toda criatura. No centro da cidade, vai fazer o que Deus mandou. O teu projeto é no louvor? Vai louvar. Tá parado por quê? Tu não vá pra Tarse que vai ser pior. Tenta fugir do propósito de Deus, irmãos. É como dar... literalmente, sabe... Você coloca a isca na varinha de pesca. E você solta. E deixa o peixinho ir um pouquinho mais. Deixa aí. Na hora que tu puxa. Aquele tranco que dá no peixe. Que o peixe, coitadinho, vai até pra... Fica até sem lógica. É isso. Deus, ele olha pra você, jogou a mensagem pra você e você vai. Tá indo, vai do seu jeito. Aí ele fala, o meu projeto é com ele. Mas Deus, o Senhor podia escolher melhor, mas eu não quero... o melhor eu vou usar pra outra coisa, eu quero usar ele. Porque ele também será muito melhor do que o melhor. Eu vou capacitar. Calma aí, ele tá indo? Deixa aí. Vou ver até onde vai. Porque na hora que eu falar assim, ó, vem, ele vai vir. Vai ser um puxão que vai dar um tranco terrível. Mas vai vir. Quando a gente tenta fugir do direcionamento de Deus, irmãos, aquilo que pra nós a gente fala é coisa do inimigo, é literalmente só as consequências das nossas ações. Consequências das nossas ações. A lei colocou, né? Eu fico falando e não tenho tempo pra Deus. E o chamado está me chamando, Ju. Irmãos, eu estou na mensagem. Eu vou contar um pouco o que aconteceu comigo no início do ano e já volto pra dentro de Jonas aqui. No início do ano, Deus, ele tinha me cobrado muito ano passado a questão de ter mais tempo de qualidade e parar de pedir porta de escape para aquilo que ele disse que ele faria na minha vida. E eu sempre busquei muita porta de escape, porque, irmãos, eu tenho 2 crianças e eu sei o quanto é difícil. E eu falava pra Deus, não dá pra viver de sonho. O projeto é teu, mas se não me der algum retorno financeiro, fica difícil, porque eu tenho 2 crianças pra sustentar. Mas aquele mesmo Deus que chamou pra viver algo novo, ele era o mesmo Deus que cuidava de providenciar o que precisava. Então tinha dia que eu olhava no meu armário e eu falava assim, Senhor, não tem mais nada. E agora? No outro dia de manhã, a provisão chegava. Tinha café para as crianças, vinha as coisas para fazer o almoço. Eu falava assim, Deus é fiel. Mas eu não queria ficar dependendo dos outros. Porque, gente, tem gente que te ajuda aqui e depois joga na sua cara. Eu falava para Deus, Senhor, eu sei que o Senhor usa o que o Senhor quer. Só que às vezes tem muitas pessoas que olham para isso e os comentários são maldosos. E isso começou a me gerar humilhação. Dos comentáriozinhos, porque as pessoas que te ajudam aqui, por mais que Deus às vezes fale assim, ó, você vai ajudar aquela pessoa. Tem pessoa, irmãos, que olha que é só pela graça. E eu comecei a trabalhar. E nesse trabalho, o meu chefe, ele via o meu perfil e ele falava, por favor, divulga nossa empresa. Que bênção.
E eu comecei a divulgar, só que eu sempre falava pra Deus, Senhor, eu conheço o projeto do meu chefe, eu não divulgo nada pra ninguém. Se não for, você pode me pagar. Eu não divulgo se não for algo que eu confio. Eu confiava no projeto do meu chefe. Eu já tinha feito o curso que ele estava lançando. Então o curso era muito bom. Realmente me auxiliou muito na minha área profissional. Então eu falei, realmente o curso é bom. Realmente vai auxiliar outras vidas. Realmente faz a diferença. Então eu só divulgo, irmãos. O que vocês veem aqui. Juliana ganhou a meia do TikTok. Mas eu testei. Eu experimentei, vi se era bom antes de divulgar, porque eu sei que tem um grande peso da minha influência. Porque se você compra algo que eu indiquei e o negócio não é bom, não presta, o peso cai sobre mim. Entende? Porque o propósito aqui nas nossas redes sociais nunca foi trazer algo que vocês usassem ali e simplesmente, obrigada, Davi, e simplesmente fosse algo ruim. Não, se eu divulgo algo, você pode ter certeza que é algo bom. E tudo aquilo que eu aceito receber, ou que eu falo pra loja, olha, eu gostaria muito disso. Se você aceitar pra poder divulgar, são produtos que eu realmente quero, realmente gosto, realmente uso e realmente funciona. Certo? Então, eu divulguei esse trabalho do meu chefe. Porém, ele começou a falar que o meu perfil não estava atraindo o público que ele queria, porque eu tinha que, como eu posso dizer, alterar o meu público para poder chamar mais atenção do público ideal pro curso. E eu falava para ele, se for de Deus entrar 5 pessoas, vai entrar 5 pessoas. Mas uma coisa que eu não posso fazer é mudar meu conteúdo, porque desde o início, quando eu iniciei aqui nas redes sociais com um projeto de maquiagem artística. E quando Deus me chamou e ele disse, eu te dei a oportunidade para que você entendesse como vai funcionar a plataforma. Só que eu quero que você entenda que o projeto é meu. Então vamos mudar o projeto, porque eu preciso alinhar aquilo que você já aprendeu com aquilo que eu preciso que você faça. E eu mudei o meu conteúdo. E eu falei pra Deus, independente do que eu vou postar. Às vezes eu posto um vídeo de entretenimento com meu marido, né, brincando. Às vezes eu posto um vídeo com as crianças, um vlog. Mas o conteúdo principal é sempre Deus. O meu perfil, ele mostra um pouco também da minha vida. Mas o maior conteúdo é Deus. E ele é incluído na minha vida. Então eu tô num parque, você pode ter certeza que ali nós oramos pra estarmos ali, pedimos pra Deus estar cuidando, né, pra que esse vídeo mostre pra outras mamães um lugar legal pra levar as crianças, que seja gratuito, porque eu tenho 2 crianças e eu sei como é apertado, irmãos, tem lugar que não dá pra ir, eu tenho passeios que eu quero fazer com meus filhos, falo, não tenho dinheiro, né, então eu gosto de levar essas informações legais pra vocês. Pois bem, ele começou a querer mudar muita coisa nas minhas redes sociais. E eu ficava assim, isso tá errado. E aí, quando eu disse não, surgiu isso. Eu quero que você dedique todo o seu tempo pro trabalho. Eu comecei a puxar horas que nem uma louca. A supervisora pedia pra mim puxar várias horas. Nunca era paga essas horas a mais que eu puxava. Pois é. E as comissões nunca vi, viu? E eu comecei a fazer aquilo que o meu chefe pediu, me dedicar mais. Comecei a resumir o meu conteúdo evangélico, não parei, mas resumi pra conseguir atrair o nicho que ele precisava pro projeto dele. Foi quando eu fui no culto, no final do ano, eu tava desanimada, perdendo muito seguidor e falando pra Deus, Senhor, eu me sinto extremamente incomodada em estar mudando aquilo que o Senhor me chamou pro homem. Eu falei, onde é que foi que eu me perdi? Começou a vir críticas, a vir uma zombariazinha sobre o que eu fazia. E aí eu comecei a ficar o quê? Tão esmorecida que eu paralisei. Mas eu falei pra Deus, o propósito é seu. O Senhor me chamou. Eu não fui pra Tarse. O Senhor falou, vá pra Nínive. Eu estou em Nínive. E agora? Uma irmã estava pregando sobre quando você falar pra Deus, seja feita a tua vontade, você está preparada para que a vontade dele seja feita? Você vai parar de pedir aquilo que ele não lhe prometeu? Uma coisa é você orar e entregar nas mãos de Deus, e outra coisa é você ficar insistindo por algo que ele não falou nada. Mas ele faz, por misericórdia. Quem pediu a porta de escape foi eu.
E ele já tinha me dito que era pra me só focar no meu projeto. Ele tava cuidando de mim e da minha família. Graças a Deus não tava faltando nada. Muitos irmãos nos ajudavam, né? Falava, Ju, eu quero abençoar a sua vida. Então a gente conseguia comprar arroz, leite pras crianças. E eu só não divulgava com os irmãos o que eu tava passando. Porque o foco não era a minha necessidade. Era Deus. Era aquilo que Deus pode fazer. Em janeiro, exatamente no dia 5 de janeiro. Em dezembro, na verdade, eu falei pra Deus que a sua vontade seja feita. Se o projeto é seu, eu só tô aqui. Faz. Só faz o que o Senhor tem que fazer. Pronto. Dia 5 de janeiro, meu chefe me liga com uma proposta irrecusável de eu trabalhar quase 5, né? Quase ali de 4 a 5 meses pra ele, ganhando um valor de R$600 pra menos, caso eu não vendesse nada. Ou seja, você se mata de trabalhar, se não tiver vendas, você não recebe nada. E eu tinha feito vendas muito altas pra ele. E eu falei, minha comissão? Ah, depois eu te pago quando dá. Não é quando dá, querido. A gente fez muitas vendas, né? Minhas comissões iriam ser altas. E cadê a comissão? A comissão que era de 5%, ele quis abaixar pra 3% e nunca pagou. Nunca pagou. Aí eu comecei a ver um rolo que eu tava entrando e falei assim, Deus me livre, sabe? Perguntei pra Deus, e aí, o que o Senhor quer? Ele só olhou pra mim e falou assim, querida, dá tchau. Meu projeto nunca foi esse. Você pediu uma porta de escape. Porta de escape não é lugar confortável. Não é um ponto que você vai ficar fixo. Era pra um momento. Escape é isso. É um momento. Para um momento. E eu falei, amém. Do dia 5 de janeiro até agora, eu tô só fazendo o que Deus mandou. Se Deus fala, eu quero que você canta mais. Eu falo, estou cantando mais. Eu vou colocar você em agendas. Vamos para as agendas. Eu quero que você vai cantar lá, não sei na onde. Tô indo. Me dá só gasolina, porque eu preciso pagar a gasolina. Nós vamos. E eu tô vivendo assim. Em dezembro eu falei pra Deus, eu sempre pedi pra que a sua vontade seja feita, mas eu sempre precisei dar o meu jeitinho brasileiro. Por conta do medo. E esse ano eu falei, só seja feita a sua vontade. Só seja feita a sua vontade. E essa é uma pergunta importante. Será que nós estamos preparados? Que nem você falou, né, Letícia? O chamado me chama. Mas às vezes há muitas coisas que nos confrontam. Só pergunta pra Deus. O que o Senhor quer que eu faça? Me direciona. É fazer um pouquinho do seu chamado, porque eu sempre trabalhei, irmãos. Sempre trabalhei, tá? Esse ano eu tô desempregada, mas eu sempre trabalhei. E ano passado eu fiquei desempregada também um tempo. Depois eu entrei em outra porta de emprego. Que acho que fiquei 5 meses desempregada, depois entrei em outra porta de emprego. E assim, uma coisa que eu sempre falava pra Deus é, seja feita a sua vontade. Mas eu sempre falava pra Deus, ai, por favor, mas me dá uma porta de escape, porque eu preciso trabalhar, eu não posso ficar sem dinheiro. As coisas apertavam e eu corria pro plano B. Mas com Deus eu aprendi que não tem um plano B. Não tem. Mas eu sempre trabalhei. Então eu trabalhava de manhã, chegava em casa cansada, limpava a casa, fazia a comida, sentava na frente do celular, gravava vídeo, editava vídeo, ia dormir, levantava, tomava banho, ia trabalhar. Era uma corrida assim. Eu acabei ficando meio que sem vida, né? Eu vivia pra isso. Trabalho, projeto de Deus, cuidar de casa, cuidar das crianças, dormir um pouquinho. Eu comecei a viver assim. E aí eu comecei a adoecer. Porque no meu caso, eu tava trabalhando numa loja de departamento e tava indo ali no que Deus mandou, fazendo do jeitinho que eu conseguia, que era tendo um tempo, porque a gente tem 24 horas no nosso dia. Quando você administra essas 24 horas, você consegue pelo menos ter uma horinha pra fazer alguma coisa pra Deus. Porque a gente passa, se você for puxar no seu celular, o quanto de tempo que você fica no celular, às vezes é 4, 5 horas. De tempo de tela. Então nós precisamos fazer o quê? Entender. A priorizar mais e ter qualidade de tempo com Deus. E administrar o nosso tempo. Se eu tô tendo 24 horas do dia e não tô conseguindo ter uma hora com Deus, então eu vou acordar mais cedo e vou fazer minha hora com Deus. É tudo questão de prioridade.
Eu odeio acordar cedo. Gosto não. Não indico. Mas, se tem um propósito, agora as crianças estão de férias, estão dormindo. Tô aqui pregando pra vocês. Eles estão dormindo. Quando eles acordar, a pregação já foi feita. Não tem criança gritando, não tem criança me pedindo bolo, não tem criança me pedindo café da manhã, não tem criança falando que tem que tomar banho. Tudo certo. Administração do tempo. Vamos voltar pra história? Então foi só isso que eu quis dizer. Quando eu pedi pra Deus fazer a vontade dele, ele fez. Só que a vontade dele não era igual à minha. Agora eu tenho que fazer o quê? Confiar. Porque se eu continuar pedindo porta de escape, eu nunca vou chegar naquilo que ele colocou na minha vida. Se ele me pediu pra que eu tenha mais tempo para ele, eu tenho que me entregar. É tempo pra ele. Ele me mostrou que aquilo não era pra mim e que era pra me focar no projeto, eu tô focando. Tem dia que aperta a situação, aperta. E eu peço socorro pra Deus. Mas eu não paro. Porque ele já disse o que eu tinha que fazer. Agora vai de mim. Paralisar de novo o projeto, fazendo do meu jeito, ou fluir, nem que seja aos poucos, um passinho de cada vez, mas do jeito dele. Eu escolhi fazer do jeito dele. Sabe por quê? Porque eu percebi que eu caminhei muito tentando fazer os meus jeitinhos brasileiros para me ajustar a Deus. Sendo que, na verdade, o tempo inteiro ele estava me moldando para estar perfeita para a obra dele. Você não precisa se ajustar à obra. Deus te molda para viver a obra por completo. Mas faz do jeito que Deus mandou. Deus falou assim, ó, continua trabalhando e dá um passinho de cada vez, faz, porque eu comecei assim também. Ah, ó, agora eu vou te tirar do seu trabalho, eu vou te direcionar porque eu preciso de um pouquinho mais de tempo seu. Só faz. Agora, quando a gente faz sem o direcionamento de Deus, a gente cobra preço, a gente paga um preço e é muito difícil. Não, eu sou de São Bernardo do Campo, São Paulo. Sou de São Paulo. Vamos lá, voltando. Vamos voltar para Jonas. Vamos voltar para Jonas? Então a história de Jonas começou ali a mudar. O que eu falei do meu testemunho era sobre direcionamento. Deus me deu direcionamento, eu tentei fugir para outro lugar. E aí isso teve consequências. Me desanimou, me machucou, me feriu, só Deus sabe como. E eu precisei voltar pro começo. Porque eu estava em Nínive, mas eu fui me desviando do caminho. E Deus puxou e falou, é Nínive, continua lá. Não é assim? No meio daquela trajetória que Jonas entrou dentro do barquinho, ele se encontrava em um mar. Lá no meio do mar, ele bonitinho foi dormir, começou uma tempestade muito violenta. Os marinheiros entraram em pânico, mas lembraram que tinha um profeta no barco. Eles desceram. Ei, querido, tá tendo um maior reboliço lá em cima. É um vendaval, uma tempestade doida, tá muito violento o mar. Não sabemos o que vamos ter que fazer, acho que vamos ter que voltar. E Jonas lá, ó, pleno, dormindo, não sentindo nada. Descansando em Deus, pensando que a troca que ele fez com Deus tava tudo certo, tava tudo numa boa. Só que não. A vontade de Jonas era fugir. Mas a vontade de Deus, ela te atrai. Pela dor, pelo amor, mas vai atrair. Quando Jonas percebe que tudo aquilo que estava acontecendo, o barco quase afundando com aquele tanto de gente, porque o motivo da tempestade era ele. Ele olha pro cara e cochicha, né? Nossa, essa tempestade aí parece que é Deus. É, irmão, é Deus, e aí? Eu acho que é por causa de mim. É que ele mandou ir pra Nínive, eu tô indo pra Tarsa, aí ele mandou uma tempestade assim, coisa boba. Coisa boba, precisa se assustar não. O que nós vamos fazer? Taca no mar. Quando tacaram ele no mar, ele mesmo pediu, né? Me taca no mar, então. Ele era como se ele te dissesse, prefiro afundar do que obedecer. Mas Deus ainda tinha um plano para Jonas.
E você pode estar no meio de um mar em fúria. Se Deus tem uma promessa, fica tranquilo. Você pode se jogar no mar, cair no mar. O mar se acalma, você aprende a nadar, aparece um bote, alguém te salva, sai engolido por um peixe. Mas a promessa acontece, irmãos. Mesmo no fundo do mar, ainda havia salvação. E Deus tinha um projeto ainda para Jonas. Então, na hora que ele foi lançado ao mar, veio um peixe e engoliu Jonas. Na Bíblia fala um grande peixe. Não especifica baleia, tá, irmãos? Fala um grande peixe. E ali, nas entranhas da dor, da solidão, da culpa, ele ora. E Deus ouve Jonas. Só que o fato de Deus te ouvir não quer dizer que será imediatamente que ele fará o milagre acontecer. Ele pode? Pode. Mas ele quer? Tu orou, os céus te ouviram, os céus se movimentaram ao teu favor, mas ainda não aconteceu o que você pediu a Deus ou o que ele lhe prometeu. Isso significa que ele não vai fazer? Não. Significa que não é o tempo. Jonas orou. Deus ouve Jonas, mas Jonas continua dentro do peixe. Juliana, mas Deus podia ter tirado Jonas do peixe antes de 3 dias? Com certeza. Cuspido ele em outro barco e falado, agora vai pra onde eu mandei. Mas ele fez isso? Não. Porque ele conhecia o coração de Jonas. Quem sabe nessa primeira oportunidade ele fugia de novo. E Deus não ia perder tempo. Deus, por mais que ele tivesse ouvido Jonas, ele permitiu que Jonas ficasse dentro do ventre daquele grande peixe durante 3 dias. Jonas foi vomitado em terra firme. E nesse ponto, sujo, quebrado, envergonhado, mas vivo. O que a Bíblia diz aqui, ó, em Jonas 3:1 diz: e veio, que foi a palavra do início, e veio a palavra do Senhor uma segunda vez a Jonas. Porque Deus já tinha falado com Jonas uma vez, mas ele não deu ouvidos, ele tentou fugir. Então, olha como Deus é bom. E veio a palavra do Senhor pela segunda vez com Jonas. Quantas vezes você já pediu para Deus confirmar um propósito na sua vida? Talvez 365 vezes. Mas Deus já não disse nas 2 primeiras vezes que ele faria, que o propósito era dele, que ele mesmo disse que você deveria ali continuar agradecendo, focando no propósito, não desistir, porque aquilo ali era você e ele. Por que duvidas? Eu também já fui Jonas. Irmãos, Deus me fez uma promessa quando eu tinha 15 anos. As redes sociais não eram nem tão assim intensa não, tá, gente? Só tinha Orkut. A promessa foi dada quando eu tinha 15 anos. Eu tenho 28. Eu só comecei a viver a promessa de Deus quando eu comecei a entender que quem me chamou foi ele e que eu precisava ter um posicionamento, que não é de qualquer jeito que se vive uma promessa. Ainda não vivo tudo, ainda não vivo nem 1/3 da promessa de Deus. Eu acho que é 0,5. Não, é 0,3. Deus me fez a promessa. E ele me lembrou. Ele me fez a promessa em 2015. Quando eu tinha 15 anos, perdão. Em 2018, ele me trouxe a promessa à vida novamente. Ele me entregou de novo a promessa. Em 2022, ele falou de novo da promessa. Porque em 2020, ele me falou de novo da promessa. Eu já tava fazendo um vídeo de maquiagem artística. Eu mudei meu perfil, comecei a fazer coisa pra Deus. Ano passado, ano passado, no culto das Déboras, eu estava muito desanimada. E Deus falou comigo sobre essa promessa de novo. No final do ano, eu questionei porque tava tudo dando errado, indo totalmente ao contrário. Porque eu tava em Nínive, mas tava indo de passinho pra Tarse. Porque eu comecei a me moldar pro que o homem queria e saindo daquilo que Deus me direcionou.
Paguei o preço por isso. E Deus foi lá e fez o quê? Conversou comigo, usou pessoas para falar da promessa. Ontem eu estava na igreja, falando com Deus sobre uma nova oportunidade que foi me entregue. E Deus olhou pra minha cara e falou sobre Ruth e Noemi. E ontem a pregação foi pra mim, irmãos. O irmão ficava toda hora: seu nome é qual? Juliana. Juliana. Tarará, tarará, tarará. E eu só assim. Porque eu ia aceitar o propósito sem perguntar pra Deus, irmãos. Isso é muito difícil. E aí, ele falou exatamente sobre o direcionamento que eu tinha que ter na promessa. Porque eu pedi direcionamento pra Deus na segunda-feira sobre o que eu precisava fazer. E veio essa oportunidade, eu falei: olha, muito boa oportunidade. Só que nem toda oportunidade vem de Deus. E foi isso que ontem Deus falou comigo. Eu não vou perder aquilo que eu fiz você lutar tanto pra conquistar. Ainda é pouco, mas eu não posso. Essa oportunidade não provém de mim, irmãos. Foi assim, não. Eu quero que você fale não pra essa oportunidade. Mas Deus, é uma mega oportunidade, vai mudar a minha vida. Eu disse não. Aí eu disse não também. Tá tudo bem, né? Você disse não, pô. Então, irmãos, Deus, Ele fala uma vez comigo, uma vez com você. Aí passa-se o tempo. Nós pensamos que a promessa não tem mais jeito, não tem mais solução, porque já passou muito tempo. O tempo, irmãos, ele é, como eu posso dizer, um grande vilão na nossa vida, às vezes. Não é verdade? Por quê? Porque muitas das vezes, o tempo, quando as coisas não acontecem no nosso tempo, parece que não vão mais acontecer. Aí Deus, ele olha pra você e fala: ei, não é tarde pra realizar um sonho. Não é tarde pra restaurar seu casamento. Já faz 2 anos, não é tarde. Não é tarde pra restaurar sua família. Não é tarde pra abrir uma porta pra você. Não é tarde pra te dar a oportunidade de ter o seu próprio negócio. Não é tarde pra te usar naquilo que eu quero. Não é tarde pra te colocar em patamares grandes. Mas, Senhor, eu tenho quase 40 anos. Não é tarde. Pra Deus nunca é tarde. O tarde é morreu. Morreu? Pronto. Mas quem domina a morte e a vida? Ele. Ninguém morre sem a permissão dele. A não ser que nem o irmão falou, a pessoa tire sua própria vida. Aí há uma condenação para isso, né? Mas aí é Deus e a pessoa, irmãos. Deus, ele não jogou fora Jonas. Ele falou outra vez com Jonas. Depois que Jonas desobedeceu, Deus podia olhar para Jonas e falar assim: ei, você ficou 3 dias na boca do peixinho porque me desobedeceu. Agora quer saber? Chega. Não falo mais com você. Vira as costinhas. Só que Deus não é menino, irmãos. E Deus também não é homem. Deus, ele é Deus. Ele é acima de qualquer coisa. A gente fala que homem é muito mais, né? Do que um menino. Não, mas Deus é acima. E Deus, ele não jogou Jonas fora. Não ficou com birra. Não falou: não falo mais com você, corta aqui. Belém. Não. Deus olhou pra ele e gente, eu pregava pra criança, tá? Às vezes eu faço umas coisas assim, você quer eu pregar pra criança. Ele falou outra vez com Jonas. E ele falou outra vez comigo. E quando você perguntou pra Deus: será que esse projeto é seu mesmo, Deus? Senhor, será que eu devo continuar orando? Porque isso foi o que eu perguntei. Aí ele veio e fez o quê? Falou outra vez com você. Você falou pra Deus: será que eu estou orando e fazendo isso e tá certo? Porque Deus, já passou muito tempo. Eu orei. O Senhor ouviu e até agora nada. O Senhor usou alguém para falar que eu ia viver isso. O Senhor me fez a promessa. E olha aqui. Tô quase 30 anos. Eu não quero que só 30 seja a idade do sucesso. Eu quero que o 28 também seja. 28, 29, 30, 31 até o final. E Deus usou outras pessoas para falar novamente com você. E tá usando essa live para falar novamente com você. A promessa não foi minha? Então deixa eu fazer. A tua parte você faz. O impossível cuido eu.
Eu não sei o que você perguntou pra Deus, a resposta tá aí. Faz a sua parte. O impossível é com Deus. E se você ainda tiver alguma dúvida, fica tranquila, porque Deus, ele confirma. E se ele falou não, é não. Para de insistir na onde Deus colocou um ponto final. Nós perecemos e não conquistamos aquilo que Deus nos prometeu por pegar o não de Deus e achar que pode ser mudado. Se Deus disse não, vai passar 2, 3, 4 anos e o não continua. Não era assim, ó. Ai, talvez, tá? Agora não, mas daqui a pouquinho sim. Se Deus falou não, é não. Você entende o não? Não. Não é não. Sim é sim. Glória a Deus. Exatamente. O tempo, o fator tempo nos desgasta, irmãos. Ele tenta. O que nós não podemos dar pro tempo é literalmente a força, o poder. É igual o medo. O medo, ele tenta destruir o teu projeto. Ai, por que você não começou a fazer aquilo que Deus mandou? Porque eu tenho medo. Aí na Bíblia fala assim: eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Por que você está deixando o medo em um patamar que não era pra ele estar? Uma coisa que eu falo pros meus filhos: se Deus um dia falar pra você, vá pra esquerda, mas eu tô com medo, vai com medo mesmo. Mas só faz. Porque, irmãos, a pior coisa é você não escutar o que Deus falou. Se Deus falou, vai pra Nínive, vai pra Nínive. Ai, mas lá é... Jesus, é muito difícil. Eu não disse vai? Eu falei que tu vai só? Eu falei que tu vai. Tu vai comigo. Vai ter um exército de anjos com você. Mas onde eu mandei tu ir, tu vai. Só vai. Você não vai despreparado. Tenha isso na sua mente. Se Deus falou pra você fazer algo, você não está fazendo algo sozinho. Você está fazendo algo com Deus. Então vai. A estratégia não é tua. A promessa não foi você que criou. O caminho não foi você que desenhou. Não, tudo foi direcionado por Deus. Então levanta. Vai. Faz o que Deus mandou. Tá parado por quê? Depois não vem reclamar pedindo oração, que eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência. Aí vem falar, porque Deus mandou. O problema é seu, meu filho. Vai buscar o que Deus mandou. Não venha me encher a paciência que eu não vou pegar teu fardo. Cada um com teu fardo. O meu já tá muito pesado. Né, irmãos? Então só faz. Deus direcionou, faz. Só faz. Porque o Deus que chama é o Deus que insiste. É o Deus que provê. É o Deus que cuida. É o Deus que capacita. Se ele falou vai, só vai. Só vai. Nessa guerra você não tá sozinho, não. Então não murmura. Não questiona. Obedeça, Jonas. E vai. Todos nós temos um pouquinho de Jonas, né? Obedeça, Jonas, e vai, meu filho. Quem capacita é Deus. Quem garante é Deus. Quem cuida é Deus. Quem zela é Deus. E ele tá contigo. Não tá sozinho não, Jonas. Então levanta e vai. Se Deus falou, a promessa é minha, por que você tá pedindo tanto sinal pra Deus, pelo amor de Cristo Jesus? Deus já falou com você, alecrim do campo, 365 vezes, dizendo, às vezes menos, às vezes um pouco para mais, a promessa é minha. Eu tô no projeto. Mas quer viver milagre sem estar posicionado, irmãos? Sem posicionamento você não vive milagre. Se você vai na live do amiguinho, o amiguinho fala, de qualquer jeito você vai viver milagre, basta me dar um dinheirinho, desculpa, você tá sendo enganado. Isso é uma ilusão. Ou se posiciona ou não vive milagre. Jonas, ele tava correndo para Tarse e Deus puxou ele de volta para Nínive. E lá em Nínive falou novamente com ele sobre o que ele precisava fazer. Pra que ele tivesse certeza do que Deus mandou fazer. Pra não ter dúvida. Pra depois falar assim, ó. Porque eu vim aqui, fiz o que Deus mandou. O que Deus manda, irmãos. De Gênesis a Apocalipse, não deu errado. Nós temos, irmãos, que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Porque
no mundo existem muitos lobos em forma de ovelha. E o que está acontecendo é que muitos estão perecendo por falta de informação. Hoje nós temos informação no celular, a Bíblia. Gente, isso aqui, ó, é inegociável. A palavra do Senhor, ela cura, ela liberta, ela instrui, ela corrige, ela direciona, ela transforma. A palavra do Senhor continua sendo inegociável. Muitos perecem por ir atrás de profecia, atrás de profeta e esquecer que tudo que precisa tá na palavra, intimidade com Deus. Hoje em dia, a fé está tão, como eu posso dizer, a vida espiritual tá tão facilzinha de conquistar. Eu quero oração pelo meu casamento, mas não quer orar. Eu quero que Deus faça milagre na minha vida, mas não quer buscar. Eu quero ser usado igual você. Tu quer pagar o preço que eu pago? Aí nós divide, qualquer coisa nós divide, nós recebemos igual, mas nós divide, porque é muito pesado. Tá difícil aqui, tem hora que eu falo assim pra Deus, socorro Deus. O Nelson colocou aqui, ó, Ju, é importante vigiar com os matadores de sonhos. Irmãos, o que mais tem no mundo é matador de sonhos. Seja na tua família, seja no teu trabalho, seja os teus amigos. Aquilo que Deus prometeu, irmãos, foi o que ele disse. Ele se responsabiliza. Ele se responsabiliza. Ele prometeu pra Jonas que Jonas teria... Ele disse pra Jonas, você vai pregar lá. Quem tá mandando sou eu. Vai. Ele se responsabiliza. Jeremias, quando ele fala pra Deus que ele era muito pequeno, muito jovem, não sabia falar, Deus ele não perguntou pra ele se ele era jovem. Deus não perguntou pra ele se ele era pequeno. Deus olhou pra cara dele e falou assim, ó, fica quieto que eu te capacito. Quem vai falar na tua boca sou eu. Eu vou te usar como instrumento. Juliana falava pra Deus, o máximo que eu sei falar do Senhor, por mais que eu cresci no berço evangélico, é que Jesus te ama. Então você vai ficar 1 hora falando Jesus te ama numa live, mas você vai fazer o que eu mandei. Acabou. Só que o engraçado é que a gente não recebe porque a gente ora mal. A Bíblia vai falar sobre isso. Sabe como é a sua oração? Me dá, eu quero, faz alguma coisa, o Senhor não tá vendo. Jesus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu quero lalala, eu quero lilili. Você parou pra falar pra Deus assim, ó, sua vontade seja feita? É isso que eu quero. Se o Senhor puder, alinhe os meus planos com os seus. É isso que eu quero. Mas faça a sua vontade. Aí Deus, ele olha pra você e ele faz uma promessa. Aí você quer saber todo dia, porque eu falo isso porque eu não vou ser hipócrita de falar que eu nunca fiz isso, não. Ainda tem vezes que eu olho pra Deus e falo assim, ó, Senhor, se o Senhor tá no propósito, ainda, se eu não sair do caminho, só mostra que o Senhor tá comigo. Só mostra que o Senhor tá no propósito comigo, porque às vezes, irmão, na caminhada é tão difícil, é tanta coisa que a gente ouve, que às vezes a gente fica assim, Senhor, tá difícil caminhar. Às vezes a maior humilhação vem da família. Graças a Deus, a minha família sempre me apoiou. Ninguém nunca fez nada. Mas eu já escutei deboche da família do meu esposo sobre o meu trabalho. Não, de muita gente não, gente. Mas tem uma pessoa específica que sempre debochava. E eu ficava assim, é muito triste. Porque eu faço de coração. Só Deus sabe o quanto eu pago preço por isso. Só Deus sabe o quanto eu levantava de madrugada pra orar. O meu jejum que era diário. Só Deus sabe como tava a minha vida naquele momento. E eu escutando deboche, ouvindo zombaria. E eu comecei a orar errado, assim como você orava. Sabe o que a gente pede no orar errado? Sinal. Toda hora a gente quer sinal. Sinal não é providência. Não é. Quando você pede sinal, Deus manda o quê? Sinal. Só que aí você vive 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5, 6, 7 anos pedindo o quê? Sinal. E não vive milagre. Porque o que você precisava é providência. Mas você tá perdendo tempo pedindo sinal. Eita Deus. Já foi aqui, ó. Pá. Não é verdade? Eu tô mentindo? Você não pediu sinal pra Deus. Você só tá confiando no propósito e falando, tá tudo maravilhoso, tá difícil, mas Deus tá no barco, tá tudo certo. Pediu, irmãos. Nós pedimos sinal pra Deus direto. É hipocrisia dizer que não. Nós pedimos. O barco balança um pouquinho. A onda bate mais forte de um lado, você fala, Senhor tá comigo? A gente já pede. Só que nós precisamos pedir pra Deus 2 coisas. Capacitação pra viver o milagre, pra estar preparado. Eu não vivi aquilo que Deus me prometeu até hoje, porque eu não estava preparada ainda.
Não estava. Irmãos, a gente não consegue, às vezes, administrar o pouco que nós temos. Imagina se Deus nos colocar no muito. Às vezes tinha comentário que me machucava e eu falava, não vou fazer mais. Acabou. Infantil, imatura. Não tinha capacidade, nem emocional, pra continuar naquilo que Deus mandou. Não tinha. E eu falava pra Deus, por que o Senhor ainda não fez? E aí, quando eu comecei a ter mais contato com o Espírito Santo, e porque eu incluo o Espírito Santo no início do meu dia até o final, e eu comecei a falar mais com o Espírito Santo, eu comecei a entender que quem não estava preparado era eu. A promessa, irmão, já tá pronta. A promessa já tá pronta. Só não aconteceu ainda, não é porque Deus tá preparando, é porque você não tá pronto. Ponto. Hoje você veio pra ouvir verdade. A verdade, às vezes, ela dói um pouquinho. Mas eu não posso deixar docinho pra você uma coisa que você precisa literalmente ter um choque de realidade. Porque sem esse choque de realidade, você não muda. Está acomodado num conforto de uma mensagem de que a promessa eu vou viver não vai mudar a tua vida. O que você precisa é entender o que você precisa fazer. Posicionamento, buscar por capacitação. Buscar para que Deus, ele não apenas, não fique te mandando sinal, mas a providência. Porque enquanto você fica pedindo sinal, você só vive sinal. Senhor, me capacita para que eu viva aquilo que o Senhor me prometeu e me providencie o milagre. Pronto. Agora fica falando, me dá sinal, me dá sinal. Deus já te deu o sinal. Agora vai. Tá esperando o quê? Quem perde tempo, irmãos, não é Deus. Somos nós. Nós paramos para pedir sinal, nós paramos para reclamar, nós desistimos por muito pouco. Nós julgamos Judas por ele ter trocado Jesus por poucas moedas. Mas nós, às vezes, o trocamos por festa, por balada, por ambientes. Então nós somos tão hipócritas quanto Judas. Quantas vezes nós saímos do caminho de Deus? Trocamos ele por tão pouco. Porque algum irmão na igreja falou uma palavra que me machucou. Pois é. Pensa Jesus vendo uma multidão que o seguia. Filhos que ele iria morrer. Olhando pra ele e falando assim, crucifica. Já pensou a decepção que nós teríamos? De falar, seus hipócritas, eu vim aqui, fiz milagre, multipliquei tudo. Olha, fiz um monte de coisa aí pra vocês. Vocês estão mandando me crucificar, seus sem vergonhas. Nós seríamos assim. Nós seríamos assim. Mas ele não. Mesmo olhando para os seus filhos que o condenavam, ele mesmo assim se entregou por amor. Então para de querer viver numa vida acomodada. O comodismo é entender que Deus só fala assim pra mim, que eu posso fazer as coisas de qualquer jeito e Deus vai fazer. Você prefere uma mentira adocicada ou você prefere uma verdade que te liberta? Porque Deus tem uma mesa incrível pra você, um banquete maravilhoso. Só que enquanto você continuar sentado nas mesas erradas, a vida não muda. Vai continuar comendo migalha pro resto da vida? Vai. Mas na Bíblia diz que quem tem promessa não morre. Quem tem promessa morre sim. Morre. O povo do Egito, o povo de Israel que estava no Egito sendo escravizado, a promessa de libertação foi para todo o povo. Não foi para 2, 3 ou 4, foi para o povo inteiro. Metade daquela galera não entrou na terra. Porque murmurava. Por conta da idolatria, falta de posicionamento. Via Deus fazendo milagres o dia inteiro. E mesmo assim não acreditavam. Quando Deus não fazia o que o povo queria, porque aí já não presta. E se afastava. Nós somos assim. Ai, Deus falou da promessa. Eu orei, ele não fez, vou ficar com raiva. Se o Senhor não fazer alguma coisa, eu vou sair da igreja. Vou parar de orar. Hipócritas. Falamos sobre Judas, mas agimos igual. Somos mimados ainda na fé. Se o Senhor não faz o que eu quero, eu vou ficar emburradinho, eu vou ficar entristecido. Eu posso chorar por falar assim, Deus, o Senhor não tá no meu projeto, tá tudo certo, o Senhor vai fazer outra coisa. Eu posso chorar, porque dói. Às vezes, o não de Deus dói, irmão, dói. Agora, às vezes, a gente não é maduro pra levar o não. Deus olha pra você e fala assim, ó, não. Aí você fala, então tá bom. Se me mandou cantar, não vou mais cantar mais. Se eu mandou pregar, não vou pregar mais. O Senhor mandou cuidar das crianças, não vou mais. Vou sair da igreja. Vou me rebelar.
a gente age assim. Porque Deus, ele manda a gente fazer uma coisa, a gente quer fazer outra e do nosso jeito. Mas o que eu aprendi com Deus a promessa é dele. Então não vai ser no seu tempo. Ai, mas eu vou chorar. Pode chorar, pode se esgoelar, pode reclamar. Isso não vai fazer Deus fazer mais rápido. Enquanto houver imaturidade, não viverá. Ponto. Aí é com você. Quer fazer birra igual criança pequena? Faz. Quem tá atrasando a promessa é você. Aí chega no final da vida, não viveu. Ai, porque Deus falhou. Não culpa Deus pelas consequências das suas ações. Isso é muita imaturidade. Quando eu falei pra Deus que ele tava demorando muito pra me entregar aquilo que ele prometeu, o Espírito Santo veio e, irmãos, eu tive uma visão de como se eu realmente estivesse vivendo. Foi literalmente uma experiência de eu estar parada na frente de uma televisão e vendo todas as vezes que eu parei. Foi uma vergonha tão grande pra mim. Só tava eu e Deus aqui mesmo. Eu ajoelhei, estava orando pra Deus e chorando muito e falando, faz tanto tempo que a promessa foi feita, até agora nada. E, irmãos, quando eu só escutei assim, ó, abre o olho. Quando eu abri o olho, apareceu uma televisão na minha frente. Foi uma experiência tão incrível. Era como se eu tivesse uma televisão enorme na minha frente. E eu vi, não foi alguém que me falou, eu vi todas as vezes que eu parei. E sabe o que foi? O que aconteceu? Foi uma vergonha pra mim. Porque eu olhei pra aquilo e falei assim, nunca foi Deus que atrasou. Sempre fui eu. Eu comecei a chorar pedindo perdão pra Deus de uma forma tão desesperada. Como se fosse o meu último minuto de vida. Eu ficava assim, Senhor, me perdoa, pelo amor de Deus, me perdoa. Me misericórdia, me perdoa. Olha eu falando pra Deus, Senhor, tá atrasado. Aí ele olha pra sua cara e fala assim, tô atrasado? Peraí. Vem aqui ver comigo uma coisa. Ó. Ah, você desistiu. Ah, paralisou porque falaram mal de você. Ó lá, disse que não ia fazer o que eu quero. Ah, tá vendo? Mais uma vez, desistiu. Por quê? Porque alguém zombou do teu projeto. Disseram que não ia dar certo, você acreditou, bobinho. Mas eu não disse que ia dar certo. Parou de novo. Já pensou que vergonha? Eu passei essa vergonha. Não indico a ninguém. Nós precisamos estar posicionados. Deus, ele enviou uma tempestade. Mas não foi para punir Jonas, mas para que Jonas voltasse para a rota que Deus precisava abordar. Você entende? Deus, irmãos, ele às vezes permite que o cenário fique de dor para você não ser acomodado. Por que que Deus permitiu? Irmãos, pra você ter noção, eu só comecei a parar de dar ouvido pra voz do homem quando eu entendi isso. Eu escutei muito a história de Ana. Você já escutou a história de Ana? Ana e Penina? Quem já escutou? Diga, eu! A história de Ana e Penina, Ana não podia gerar. Quem encerrou a madre de Ana foi o próprio Deus. Ana permitiu que o seu marido, né? Porque eu acredito que teve um diálogo ali, tivesse uma outra esposa pra poder gerar. Afinal, o gerar era uma bênção para uma família. Ana tinha a Penina, que era a segunda esposa do seu marido. Penina humilhava Ana dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. E Ana, todas as vezes, todos os anos, subia no templo do Senhor, orava, clamava, buscava e pedia para Deus dar um filho para ela. Só que a oração de Ana era, me dá um filho porque eu preciso mostrar pra Penina que eu também posso gerar. Deus, ele nunca vai te dar uma coisa pra você humilhar outra pessoa, não. Faz isso na minha vida pra me mostrar pra aquela pessoa que o senhor que tava no projeto. Você não entendeu o propósito. O propósito não é sobre mostrar. O propósito é você viver. Vive. A pessoa vai saber o impacto da sua bênção. Só vive, só faz. Só que não faz com a intenção de jogar na cara de alguém. Senão não acontece. Então, Ana vivia com aquela humilhação. E eu só entendi que eu não devia dar ouvido pra quem humilhava, pra quem perseguia, pra quem criticava, quando eu entendi a mensagem de Ana, que eu escuto desde quando eu era pequena, quando eu tive um pouco mais de maturidade. Por quê? Deus permitiu que Penina estivesse na vida de Ana pra tirar ela da zona de conforto. Porque se Ana
pudesse gerar, Penina não estaria na família. Porém, Ana não podia. Então, Penina entrou na história. Penina humilhava a Ana diariamente, mostrando que ela podia gerar, que ela podia ter filhos. Ana era a mulher mais amada. Eucana amava a Ana mais do que amava os seus próprios filhos. E mesmo assim, Ana não se sentiu suficiente, porque tinha alguém que humilhava a Ana. Se Penina entrasse na vida de Ana, sendo amiga de Ana, Ana pegaria os filhos de Penina e ia falar: eles também são quase como os meus filhos. Eu sou quase uma segunda mãe. Ia cuidar tranquilamente dos filhos. Elas iam ficar ali amiguinhas. Não ia ter discussão, não ia ter intrigas. Só que Ana viveria numa zona confortável. E não viveria milagres. Ana aceitaria. Ah, tudo bem, Penina tá aqui. Eu não posso gerar, tá tudo bem, porque Penina faz filhos e eu sou uma segunda mãe. Deus, ele permite peninas na nossa vida, não pra que a gente vá lá bater boca e se igualar. Te humilhou, humilha 10 vezes mais. Não é isso que a palavra fala. Penina estava na vida de Ana pra dar aquele chacoalhão, que nem eu tô dando aqui pros irmãos. O chacoalhão que fala, que te tira da zona de conforto e te faz, ó, se posicionar. Se não houvesse Penina, Ana não havia buscado. Se Ana não tivesse buscado, não haveria Samuel. Deus, ele te chacoalha para que haja milagres. Então foi isso que ele fez com Jonas. Ele permitiu tempestades, não para punir, mas para que ele voltasse pro recurso, para que ele saísse do comodismo. Não é do teu jeito, querido. Deus, ele te dá um chacoalhão para que você fale assim, ó, eu preciso correr atrás do prejuízo. E quando Jonas é lançado ao mar, Deus envia um grande peixe. Não foi para destruir, foi para proteger. Não foi para destruir, foi para proteger. No ventre do peixe, Jonas orou, Deus ouviu. E ali um lugar, né, de improvável, Jonas teve a misericórdia mais profunda. Deus levou para a terra em segurança. As pessoas hoje em dia não acreditam muito que Jonas foi engolido por peixe, ficou 3 dias, por quê? Porque se vocês tiverem o estômago de uma baleia ou de um peixe, o próprio ácido do estômago te corrói, entendeu? Então assim, não tem como alguém sobreviver tanto tempo dentro do estômago de alguém, porque o ácido do estômago mataria. Porém, Jonas, mesmo ficando 3 dias ali no ventre daquele grande peixe, nada o atingiu. Nada. Deus cuidou de Jonas. No meio de um cenário de caos, irmãos. Porque você está dentro de uma baleia. Eu imagino o cheiro. Eu falo isso pro meu marido. Eu imagino o cheiro daquele lugar. Devia feder. Tanto. Tanto. Porque tudo que a baleia tá comendo ali, você tá sentindo o cheiro. Imagina o cheiro de podre. Porque quando você regurgita, né? O cheiro é muito ruim. Imagina você tá dentro do estômago, que tá tudo aquilo ali. O cheiro deve ser péssimo. Deve ser um cheiro de... Ai, é porque tem gente que tem estômago fraco. É um cheiro de regurgitação muito nojento, né? Deve ser muito ruim. Mas Deus, ele veio a Jonas, deu a segunda vez a palavra a Jonas. E esse é o centro da graça de Deus. Deus, ele quer falar de novo comigo, ele quer falar de novo com você. Deus, ele tem um chamado novo para as nossas vidas. Ele não desiste de nós. Quantas vezes nós tentamos fugir? Nós fomos chamados. E no meio do processo, irmãos, do nosso chamado, por mais que doa, é onde Deus vai curar, é onde Deus vai moldar, é onde Deus vai transformar, é onde Deus vai cuidar. Mas muitas das vezes o que nós preferimos são rotas mais fáceis. Só que Deus não disse que você teria uma vida fácil. Ele nunca disse. De Gênesis e Apocalipse não tem lá: Maria Antonieta, terás uma vida... Não tem isso, não tem. Nós embarcamos às vezes nos barcos errados, sentamos às vezes nas mesas erradas, frequentamos lugares que não deveríamos frequentar. E muitas das vezes nos encontramos depois pedindo para Deus um socorro, uma ajuda por estarmos afundando por conta das nossas próprias escolhas. Porque a consequência de um erro é a dor. Mas
Sabe o que mais me traz, assim, um impacto pra essa mensagem? O que mais me emociona? É que mesmo quando nós afundamos, Ele ainda está lá, cuidando de tudo. Você tá na frente do mar, o mar não se abriu. Fica tranquilo, Deus vai te fazer andar sobre as águas. Tudo tem a ver com Ele, irmãos. Você pode estar no fundo do poço, mas quem determinou o começo e o fim é o seu Deus, e Ele diz, não acabou. Então Ele vai lá no fundo do poço, te pega, fala, ei, ó, aqui tá a escada, agora eu preciso que você tenha ação. Porque não é só Deus fazendo, é você também, tem a sua parte. Então Deus coloca a escada e fala, agora sobe. Sobe devagar, vai ter um anjo te acompanhando na subida. Sobe, eu vou limpar suas feridas, vou trocar suas vestes, vou te dar uma nova vida e nós vamos seguir juntos. Deus, irmãos, Ele sempre está lá. Ele estava lá enquanto você chorava e ninguém te via. Ele estava lá naqueles dias em que você forçou o sorriso para continuar. Naquele dia que você levantou da cama falando assim, ai, eu não aguento mais. Deus também estava lá. Ele sempre esteve lá, mesmo você não vendo. Jonas, ele teve um recomeço no fundo do mar. Recomeçar, irmãos, não é vergonha para ninguém. Recomeçar é a forma mais linda de falar pra Deus, eu errei, mas voltei. Olha aqui de novo. Eu confio em ti. Do meu jeito, ó, não dá certo não, viu? Eu tentei, ó, só ladeira abaixo. É uma forma de reconhecer que nós somos dependentes deles, porque no recomeço a gente não vai sozinho, nós vamos com Ele. O recomeço não é um lugar de abandono. E talvez hoje você também vai encontrar-se, talvez hoje você se encontre no meio de uma tempestade. E eu quero deixar só uma coisa clara pra você, é que independente do cenário, Deus jamais rasgou o plano que Ele tinha pra você. Sabe, o plano continua lá. O teu problema pra Deus é nada, irmãos. E não foi por causa dos seus erros que Deus abandonou você. Óbvio que quando você se posicionar e falar pra Deus, eu tô aqui, eu não tô pregando sobre ser santo, tá, irmãos? Porque eu sou pecadora tanto quanto todo mundo aqui. Peco tanto. Nós pecamos todos os dias. Mas quando você se posiciona e fala pra Deus, eu quero viver aquilo que o Senhor tem pra mim, algo novo acontece. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, uma nova criatura eu sou. Tudo se faz novo. Mas os erros continuam ali. E agora? A gente vai lutar para não errar mais daquela mesma forma. Vamos estar nos realinhando com Deus. Afinal, Ele nos chama todos os dias para um resgate, para uma restauração. No Salmo 147:3 vai dizer: Ele é aquele que cura os quebrantados de coração e trata das suas feridas. Em Lucas 19:10 diz: Porque o Filho do Homem veio para salvar o que havia sido perdido. E o que havia sido perdido? Nós. Nós nos encontrávamos totalmente perdidos, mas Ele veio e por amor nos encontrou. Amém, irmão Nelson. Salmos 147, versículo 3. Isso, versículo 3. Ele cura os quebrantados de coração e trata das suas feridas. Talvez esteja um pouquinho maior o versículo. Eu peguei só essa parte. Glória a Deus, irmã Giovana. Estamos aqui pregando. Vamos lá, vamos lá. Ele não desistiu de você, irmão. Quando a gente se perde, Ele sempre vai atrás de nós. Lembra a história das 100 ovelhas? Pois é, nós já fomos aquela uma no meio de 99. Que se perdeu, mas Ele nos encontrou. E não é porque nós somos bons, viu? Mas porque Ele nos ama. E porque Ele tem misericórdia de nós, irmãos. Porque se não fosse o Senhor, nós não estaríamos nem aqui para contar história. E ainda que você se encontre em um porão de um barco, no silêncio do seu quarto, Deus ainda sabe onde te encontrar. Não há lugar nenhum
que possamos estar assim, que nós possamos estar, né, longe de Deus. Se você subir ao céu, lá você vai encontrar Ele. Se você descer no profundo mar, lá você vai encontrar Ele. Em todo lugar Ele vai estar com você. Ele é Deus. Um Deus que insiste. Um Deus que cuida. Um Deus que ama. E não é por obrigação. Ele não cuida de você porque você é a criação dele, ele é obrigado a cuidar de você. É porque ele te ama. E é esse amor que nos refaz quando estamos quebrados. É esse amor que nos trouxe a salvação. É esse amor que nos permitiu viver algo novo. É esse amor que hoje te encontrou. É esse amor que no meio de milhares de pessoas olhou pra você e disse: eu te escolhi. É esse amor que olha pra você todos os dias e fala: filho amado, vem. Tá difícil, tá cansativo, vamos juntos. Descansa em meus braços e deixa que eu te conduzo. É esse amor que olha pra você no tempo de dor e diz: não tema, porque eu sou contigo. Já pensou que lindo? Não tema, eu tô contigo. Que linda mensagem. Jonas pregou o que ele precisava pregar naquela cidade. E resgatou não uma ou duas pessoas, mas ele fez uma grande transformação em toda aquela cidade. Porque quem está dentro de uma promessa, quando é direcionado por Deus para fazer aquilo que Deus mandou e faz, vive milagres. E o impacto não é para uma pessoa, é extraordinário. O impacto que Jonas teve na vida daquele povo foi incrível. O milagre não foi para um ou dois. O resgate não foi para 2 ou 3. O resgate foi para toda uma nação. Deus mudou a vida de toda uma nação por conta de Jonas. Nós olhamos para a desobediência de Jonas. Lembramos que ele foi preso 3 dias na boca do peixe. Mas nós esquecemos do milagre que Deus fez através da vida dele. E também precisa ser lembrado. Houve uma grande transformação quando ele se posicionou e obedeceu. Mudou a história de muitas vidas pelo seu próprio posicionamento. Ele se posicionou, levou a palavra, o povo se posicionou e houve uma grande mudança. O impacto da graça do Senhor, do chamado, do propósito, é intenso, irmãos. Aqui eu finalizo a nossa mensagem. Eu quero orar por você antes de nós finalizarmos. Ju, ora pelo meu casamento, ora por isso. Eu vou estar orando num contexto geral, uma oração curta, resumindo aí o que nós buscamos hoje. De noite, às 10 horas, nós temos a live de oração, tá? A gente ora por todas as áreas. A partir de segunda-feira agora, de segunda até o próximo domingo, nós vamos estar fazendo 7 dias completos de oração em busca pelo projeto Restaurar. O que é o projeto Restaurar? É só meu casamento? Não. Restauração é completa. Vamos estar buscando pela nossa restauração completa. Pessoas restauradas restauram casamentos, restauram trabalhos, restauram projetos, restauram sonhos, restauram vidas. Então nós vamos estar buscando por esse projeto Restaurar. Começa segunda-feira agora, às 10 horas da noite, de segunda a domingo. Semana que vem, tá? Vamos fazer aí lives do projeto Restaurar às 10 horas da noite, todo dia. Porém, hoje temos live, tá? Hoje a live vai começar 11 horas. Umas 11 horas, 11h10. Por quê? Eu tenho um compromisso hoje à noite, então eu não vou conseguir estar aqui 10 horas com vocês, tá? Então eu já avisei pro pessoal da live. Hoje, 11 horas, eu volto com vocês pra nossa live de oração. Porém, a nossa live de oração é todo dia, 10 horas da noite, tá? Por qual propósito? Geral, a gente ora todo dia. Todo dia a gente ora. Nós temos que viver uma vida de constante oração, irmãos. Porque o relacionamento com Deus não é buscado só em 2 horas de culto. O relacionamento com Deus tem que ser algo diário, tá? Então, todo dia, 10 horas, nós temos live de oração. O próximo devocional, quando vai ser, Ju? Próxima Manhã com Deus. Glória a Deus e aleluia. Vai ser no próximo sábado. Vai ser sábado. Sábado? Hoje é sexta, vai ser domingo, perdão. Domingo, 5h30 da manhã, voltamos com o devocional. O devocional é um dia sim, um dia não, tá, irmãos? E é sempre 5h30 da manhã, tá? Começa às 5h30 e geralmente vai até 6h20. Só que hoje, Deus continuou usando aqui o terramanto, foi muito bênção. E
Eu dou autoridade pra Deus falar, irmãos. Se ele tiver que falar alguma coisa com você, ele vai falar. Se Deus, ele disser alguma coisa específica pra alguém, eu vou falar. O que Deus manda falar, eu falo. Hoje a pregação foi intensa. Foi uma pregação que muita coisa que eu falei não tava no meu estudo. E tudo bem, porque o importante é que o Espírito Santo tenha liberdade pra falar. Então eu falei sobre testemunhos que eu não ia falar nessa live. Mas tudo bem, Deus manda falar, fala. Eu só falo e vamos fazendo. Vamos na obediência, né? Deus tá usando, nós vamos fazendo. Então, próxima live de devocional da manhã, domingo, 5h30. Domingo, 5h30 da manhã começa, tá? Não tem problema. Se tiver 1, 2 ou 3, nós vamos estar pregando do mesmo jeito. Se tiver só eu pego e depois salvo. Vocês olham lá no Instagram e no YouTube que vai estar lá. E se você não nos segue ainda, aproveita e já nos segue aqui. Vamos estar juntos aí nessa caminhada. Eu orando por vocês, vocês por mim. Todo novo seguidor eu já incluo no caderno de oração, tá? Não precisa comentar nos vídeos pra pedir oração, porque eu sempre incluo. Mas caso você queira, já é seguidor, Ju, acho que você pode ter esquecido de mim, comenta lá no nosso vídeo que eu quero. Vamos estar orando. A Jennifer colocou assim: oi, eu quero que você ora por mim, por favor. Quero voltar pra Deus. Seja bem-vinda de volta. Eita, Glória. A paz esteve, que bênção, hein, irmãos? E eu vou fazer então esse apelo aqui pra todos os irmãos, que assim como a Jennifer aceitou, não, participou dessa live e também gostaria de dar esse passo para Deus. Se você sentiu que é tempo de voltar, eu já vou orar por vocês, irmãos, mas eu não posso parar a live sem fazer esse apelo, tá? Então, se você sentiu que é tempo de voltar, eu peço para que você coloque aqui, assim como a Jenny, né? Eu coloco assim: estou voltando hoje. Eu vou fazer aqui o apelo, Jennifer. Coloque a mão no seu coração e você vai repetir comigo. Se você tiver... Tô com o celular na mão, tô no ônibus, não precisa colocar a mão no coração, qualquer coisa, se estiver trabalhando, né? Mas vem comigo, tá bom? E seja bem-vinda de volta. Então vamos lá, se você sentiu no seu coração durante essa live aceitar Jesus assim como a Jennifer, vamos lá. Repita comigo: eu declaro hoje que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Eu declaro hoje, para os céus e terra, que Jesus é o meu caminho, verdade e vida. E que no dia de hoje, em nome de Jesus, o meu nome está sendo assinado no livro da vida. O Senhor é o Deus da minha vida. E tudo que eu sou, tudo que há em mim, o meu coração, eu entrego a Ti, ó Deus. E a partir de hoje, não sou mais eu, mas Cristo, Deus e o Espírito Santo têm liberdade sobre mim. Amém, Jennifer? Jennifer, seja bem-vinda de volta, Jennifer. O quão feliz eu estou pelo seu retorno. Deus a abençoe demais, Jennifer. Seja bem-vinda de volta à casa do Pai. É um motivo de alegria quando alguém retorna para a presença de Deus. Os céus têm uma grande festa porque você voltou. Ele já estava assim, só esperando, com os braços abertos pela tua volta, e você voltou. Que bom que você voltou. A Paz Barreto, Catiana, olá. Seja bem-vinda de volta. Eu fico feliz, irmãos. Já virou a nossa Jenny aqui na live. Agora é a Jenny. Bem-vinda, Jenny. Nossa Jenny. A gente dá apelido pros irmãos. Sejam bem-vindos. Eu fico feliz, irmãos. Eu não sei se mais alguém aceitou Jesus ou se foi só a Jenny. Se você não
quis ainda Jesus hoje. Eu vou deixar essa oportunidade passar por hoje. Numa próxima estamos por aqui. Eu espero que haja uma próxima oportunidade, que nós possamos nos rever e que eu possa ter essa notícia de eu voltei pra Jesus ou eu quero já aceitar, já tô pronto, bora? Porque a gente às vezes não tá preparado, mas o passinho que a gente dá já muda tudo. Já muda tudo. Ele só precisa que você dê um passinho pra ele, confiando nele. Os demais, irmãos, ele fará. Então seja bem-vinda, Jennifer. Deus abençoe demais a tua vida, a tua casa, a tua família. E que você venha ter aí muitos testemunhos sendo gerados depois desse retorno aí pra Deus. Porque eu quero muito depois ver você aqui na live falando: Ju, eu tenho um monte de milagre pra te contar, mulher. Vai ser bênção. Vai ser bênção. Eu tô muito feliz pela tua volta. Imagine os céus como estão. Então vamos lá, irmãos. Eu vou orar por vocês pra gente poder encerrar a live. A live passou um pouquinho do horário. Me perdoam, mas eu não podia parar no meio da mensagem. Isso porque eu não sabia pregar, né, irmãos? Hoje já pregamos aí mais de 1 hora, porque nós chegamos aqui 5h30 da manhã. Agora são 6h58. Estou feliz em participar. Eu fiquei feliz de te conhecer, Letícia. Seja bem-vinda sempre. Barreto, nosso levita maravilhoso, irmãos. Depois sigam muito ele. Nos sigam aqui também, porque tem muita coisa boa pra gente ainda, como eu posso falar, aproveitarmos juntos, né? Tão bom sentar na mesa de Deus e conversar. E eu gosto de live assim, tá, irmãos? Toda vez que vocês entrarem, pode me dar bom dia. Eu tô sempre lendo. Às vezes eu não paro pra responder, porque às vezes eu tô numa linha de raciocínio. Mas não é que eu não li. Eu leio tudo que vocês escreveram, tá? E às vezes tem irmãos que perguntam muita coisa fora da mensagem. Aí eu evito responder, mas eu tô lendo e printando, que depois eu faço vídeos falando sobre esse tema que vocês querem, tá? Por quê? Porque senão eu saio totalmente do tema, vou pro outro foco, e aí a live que era um tempo vira outro. Hoje nós pregamos, falamos sobre outras coisas, mas tudo direcionado ao mesmo tema, tá? Sempre é direcionado. Então, o que sai muito do foco eu já não falo. E quando os irmãos comentam, eu sempre tô lendo. E eu gosto de live assim. O nosso irmão comentou, a Letícia comentou, e tudo que vocês vão comentando, que faz parte da nossa palavra, eu incluo na pregação, concordo com vocês, às vezes eu respondo na hora, às vezes não respondo, mas eu amo live assim. Porque pra mim live funciona desse jeito. Isso é um devocional em grupo. Eu falo, vocês falam, a gente tá todo mundo se falando, o pessoal tinha dúvidas, um tava respondendo o outro no comentário, achei maravilhoso isso. Isso é um grupão de devocional. É isso que é bom. É participar. Porque se a pessoa tá sozinha na live só falando e ninguém fala nada, é como se ninguém estivesse escutando. Mas isso é bom, ó. Todo mundo participando. Letícia participou, você participou, então isso é muito legal. Tanto no curtir, tanto no comentar, nos presentinhos. Então, é isso que eu gosto. Então, quando vocês entrarem, pode entrar. Me dê bom dia. Quer oração? Deixa a oração nos comentários. Eu sempre tô printando a live, tá? Então, tudo que vocês me pedirem de oração, vamos colocar no caderno. Porque eu gosto de lives assim, participativas. Afinal, é um devocional em grupo, né? Então eu gosto que vocês comentem bastante pra gente sempre estar conversando aí sobre o devocional. Afinal, é um devocional em grupo. Temos uma meta, temos um plano, né? Um script aqui bonitinho do estudo que eu fiz, mas o melhor é a comunicação assim. Um se comunicando com o outro. Isso é bênção. Glória, aleluia. Que bênção, né? Então eu vou orar por vocês pra gente encerrar, irmãos. Que já é 7 horas. E vamos lá. Senhor, eu quero lhe agradecer por mais essa rica oportunidade de estarmos aqui reunidos em uma só fé, para um só propósito. O quanto foi bom essa live. Falamos sobre Jonas hoje, falamos sobre obedecer, falamos sobre as consequências das nossas ações, falamos sobre ter um direcionamento, sobre não pedir sinais o tempo todo, mas buscar por provisão e por capacitação. Senhor, hoje essa live foi tão incrível, tão gostosa, tão maravilhosa. Eu estou saindo hoje dessa live com o meu coração alegre, contente. Tô dando glória com aleluia. Tivemos aí vidas voltando para Jesus, tivemos aí muitas perguntas sendo respondidas, orações sendo respondidas. A tua oração foi respondida, graça. Foi bênção, hein? Graça a vocês, tá, irmãos? E eu quero lhe agradecer, Pai, porque o Senhor não desiste de nós. Mesmo quando nós pegamos ali uma rota um pouquinho mais errada, queremos nos direcionar do nosso próprio jeito, o Senhor mesmo assim permanece em nós. E mesmo quando nós agimos com imaturidade, colocando a culpa no Senhor, nos perdoa.
pelas coisas que não aconteceram. Mesmo assim, o Senhor nos ama, cuida, guarda, protege, ilumina e nos resgata todos os dias. Obrigada, Pai, porque no meio das tempestades em que acabamos entrando, nos desafios, nas dificuldades, as nossas orações estão sendo ouvidas e o Senhor nos resgata e nos dá uma segunda chance, nos renova com a promessa e em todo tempo tem nos dado ali um alicerce de que o Senhor está no projeto. Então por isso não precisamos temer. Então, Senhor, que o Senhor continue nos dando boas ideias para prosperarmos, para ganharmos mais almas, para podermos avançar ainda mais no teu projeto. Afinal, o projeto é teu, quem investe em nós é o Senhor. Quem nos chamou foi o Senhor. Éramos não capazes, éramos talvez meio totalmente diferentes daquilo que as pessoas achavam que deveria ser alguém para esse determinado propósito. Sim, mas quem nos chamou, nos escolheu, foi a dedo, não foi no Unidunité, foi o escolhido, é realmente você. E com a certeza da escolha. E o teu projeto tem nos capacitado todos os dias. É por isso que nós estamos aqui. Então eu lhe peço, Pai, que o Senhor nos dê forças para que possamos mudar o que precisa ser mudado. Coragem para abandonar o que precisa ser abandonado. E que nós possamos literalmente estar disponíveis para viver a tua vontade, para ter as realizações que o Senhor tem para nós, para alinhar os nossos propósitos com o Senhor, se assim for a vontade do teu coração. E o mais assim importante é literalmente mudarmos e sermos luz para quem tem precisado de uma mudança também. Obrigada pelas chances que o Senhor nos dá, mesmo quando nós não merecemos. Porque nós somos falhos. Demais. Quase 100%. 100,1%. Somos falhos. Mas o Senhor é nosso tesouro. E eu quero lhe agradecer por falar conosco nessa manhã. A nossa live tinha parado. Ficamos 2 meses sem live. E esse projeto tá voltando com tudo. E tem sido um projeto lindo. E eu tenho me sentido cativada por esse projeto, porque não tem a ver com a Juliana, não tem a ver com os irmãos, tem a ver com Deus. E eu fico feliz, Pai, porque estamos voltando todos os dias pro seu plano. A tua presença está conosco e eu tenho visto o teu cuidado para comigo. E eu tenho certeza que os meus irmãos também, se eles prestarem atenção nos detalhes, que às vezes a gente presta atenção na luta, né? Verão também o cuidado que o Senhor tem com eles. Obrigada, Pai, por tudo. Amém. Amém? Você é uma bênção nessa plataforma. Gente, vocês são incríveis. Você também é uma bênção nessa plataforma. O Léo, meu amigo. Nos conhecemos há muito tempo, o Léo, maravilhoso. Irmãos, eu quero agradecer muito vocês. Sejam bem-vindos sempre. Que vocês se sintam sempre em casa, se sintam abraçados, se sintam confortáveis. Tenham um dia maravilhoso. Que esse final de semana que vai começar também seja maravilhoso e incrível. Quem puder estar com a gente hoje, 11 horas, vamos estar em oração. Caso você possa, amanhã, 10 horas da noite, estaremos em oração também. Vou postar alguns trechos da live aqui. Live completa vai estar no Instagram e no YouTube. Nos siga aqui para não nos perdermos nessa terra de gigantes. E se puder me seguir lá no Instagram também, vamos fazer aquela família crescer, irmãos. Porque aquela família parou nos 5 mil, não sai. Travou ali. Mas Deus vai cuidar e essa obra vai crescer. Porque o projeto é dele, quem chamou foi ele. E nós estamos aqui para fazer tudo para ele, né? Então, obrigada pela sua presença. Obrigada por estarem conosco. Pode deixar, não vou desistir. Fiquei muito feliz de ter vocês comigo. Obrigada por comentarem bastante, gente. Hoje foi uma live muito gostosa. Todo mundo conversando. E tá que glória. Foi muito bênção. Nossa, eu amei. Mais lives assim, por mais pessoas como vocês. Então, muito obrigada por tudo. Deus os abençoe. Até a noite. E pros que eu só vou ver só no domingo, até domingo. Fiquei muito feliz por ter vocês aqui. Deus abençoe.